A mensagem de hoje, ela é muito impactante. Ela vai falar com todos nós, vai falar com todos vocês. É o trabalho que nós temos feito aqui na igreja, mas hoje vocês vão ver bem nitidamente, bem profundamente o que é traumas, né? Tanto é que a mensagem de hoje, o nome é Traumas, Lugar de Destruição. Então preste muita atenção nessa mensagem. Essa mensagem ela é baseada em Jefté. Vocês vão entender o que é uma pessoa que tem traumas de infância, o que acontece com uma pessoa que tem uma família destruturada, o que vai ocasionar na vida das pessoas. Irmãos, nada da Bíblia é inútil. Tudo que foi escrito é para que a gente aprenda. Amém? Vamos lá? Essa mensagem está baseada em Juízes, capítulo 11. Eu vou ler um trecho de 1 a 10 e depois nós vamos destrinchar tudo isso. Hoje eu fiz um ensino, eu vou ler bastante, porque eu tive que fazer bastante anotações, porque é muito detalhes que nós temos que prestar atenção em Jefté, para que a gente possa entender o que isso está acontecendo nos dias de hoje, e até mesmo dentro da igreja. E a igreja hoje está paralisada, adormecida, anestesiada para essas coisas que eu vou mostrar. Eu não, o Espírito Santo através da palavra. Vamos ler? Então, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para vocês. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Amém? Então aqui existe muito mais coisas que nós vamos entender mais à frente, mas antes de eu falar de Jefté, eu quero trazer a vocês a memória, né, para que nós precisamos entender o que é esses traumas, né? Jefté tinha muita coisa errada, tanto é que nós vamos ver que ele fez um voto. Para quem não conhece, eu já vou adiantar, Jefté, para ganhar essa guerra, ele fez um voto com Deus, que a primeira pessoa que saísse da porta da casa dele, quando ele chegasse, ele ia dar em sacrifício, em holocausto. E foi a sua única filha que ele tinha. Então, tudo isso nós vamos entender porque tudo isso aconteceu, porque que ele fez um voto tão louco como esse. E muitos pais hoje estão fazendo esse voto. Muitos pais estão fazendo esse voto. Estão colocando os seus filhos em holocausto para Satanás também, mas nós vamos entender por que os pais fazem isso. Por que os pais sacrificam seus filhos para Satanás? E eles nem estão sabendo que estão fazendo isso, indiretamente, né? Acham que não. E tem aqueles que fazem literalmente. Tudo que nós vemos é no mundo espiritual. Vamos entender? História um pouco agora, como que está o nosso mundo. 1/3, nosso Brasil, 1/3 da nossa população, irmãos,
não tem o nome do pai. 1/3 lá no RG não tem o nome do pai no RG. E se essa pessoa não tem o nome do pai, muitos nunca viram seu pai. Muitos nunca sentiram o cheiro do teu pai. Nunca sentiram um abraço do seu pai. Muitos perderam a comunicação com o pai. Não conheceram. E se conheceram, não tiveram convivência com seu pai. E todos esses que não têm o nome, porque eles nunca conheceram. Porque se conhecessem, iriam atrás e pediriam, né, para que colocasse o nome no seu... É só fazer o teste do DNA. E nós vamos ver em Jefité, né, um homem também que não tinha o apoio do seu pai. Nós vamos entender tudo isso. E esse desprezo dos pais, eu estou falando com o homem, viu? Tem a mulher também. O pai, ele não sabe a importância que ele tem dentro de uma família. Ele é a pessoa mais importante numa família, espiritualmente, pois ele é a autoridade maior dentro da família. E quando a cabecinha do pai não funciona direitinho, como a palavra de Deus diz, vai trazer destruição para a sua casa. E quem paga o pato, geralmente, são os filhos. Eu visito a maldade dos pais aonde? Nos filhos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. E a iniquidade, vocês viram aquele videozinho que eu coloquei no canal? A iniquidade é uma força tão grande dentro das pessoas que as pessoas são capazes, realmente, de fazer a vontade que ele tem, não levando em consideração o que os filhos vão sofrer por causa disso. E nós temos visto isso acontecer nas famílias de hoje. Nós vamos entender por que isso acontece. Recebemos dos pais 3 coisas: a identidade, a capacidade de construir relacionamentos e herança. Nós vamos falar um pouquinho desses 3, identidade, capacidade de relacionamento, mas o mais que nós temos que enfatizar hoje vai ser a herança. Amém? Então vamos lá, identidade. Identidade, nome, o que a gente herda do nosso pai? A identidade, o nome, fisionomia dos pais aqui no caso. Nacionalidade, o país que você mora. Cor de pele, idioma e também a personalidade. Nós somos um pouco dos nossos pais. Nós temos algumas coisas dos nossos pais. E, geralmente, nós, às vezes, por ter algum problema, né, de identidade, nós entramos na tal famosa crise de identidade. São pessoas que não conseguem identificar-se com Deus e com pessoas. Tem pessoas que não conseguem se identificar com pessoas. Tem pessoas que não conseguem se identificar com Deus. Irmãos, pessoas que têm esse tipo de problema de identidade, ela nunca vai conhecer Deus. Porque ela não tem identidade. E quem passa essa identidade são os seus pais. Os pais é que passam a identidade para os seus filhos. Hoje, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas ainda não conhecem Deus. Participam de uma religião, mas não sabem o que é realmente seguir a Deus. Pois nós sabemos que as pessoas vivem de uma forma completamente fora da palavra de... Porque se elas tivessem uma identidade com Deus, elas iriam seguir a Deus. Por que elas não seguem Deus? Porque a identidade dela foi destruída. E muitos não têm identidade até mesmo com seus pais, porque não convive, não consegue nem sentir amor pelos pais, não consegue conviver com seus pais. É o que nós estamos vendo aí. As crianças com 12, 13, 14 anos já quer sair para a rua, namorar. Por que uma criança de 12, 13, 14 quer namorar? Porque não tem identidade com os pais. Quer buscar lá fora alguém que dê a eles aquilo que eles não tiveram dentro de casa. Isso é fato. Porque uma criança que tem identidade dos pais, ela vai viver bem e na hora certa vai buscar as coisas que devem buscar. Vamos mais. O relacionamento, né? São 3 coisas: identidade e relacionamento. Relacionamentos. Crianças que foram criadas em famílias com amor, com ensinamentos, né?
tem senso de segurança. Ela consegue se sentir segura aonde ela vai, o que ela vai fazer. Ela sabe o que ela vai ser. Ela se sente segura. Você pode ver hoje que a maioria dos jovens, pode perguntar, 14, 15 anos, o que você vai fazer faculdade? Isso se quiser fazer, tem uns que nem faculdade quer. E os pais também não estão nem aí. Ah, ele não quer. Mas o que você quer fazer? Não sabe, irmãos. Não sabe. Fica fazendo cursinho, o pai fica pagando cursinho daqui, cursinho de lá, e acha que isso é normal. Não é normal. São crianças que não têm identidade. Você não estimulou a eles a identidade que eles deveriam ter. A criança, quando ela está lá no primeiro, segundo ano colegial, que eu falo, né, que eu não sou mais, eu sou dos antigos, ela já sabe o que ela vai fazer de faculdade, porque ela já tem uma identidade, ela já sabe o tipo de pessoa que ela quer ser, ela sabe qual que é o objetivo dela, ela já conhece o seu talento que Deus deu para todos nós. Agora, nós vemos o que hoje? Que pessoas com 20, 30 anos até, morando na casa do pai, né, com a bandeirinha vermelha, e dizendo agora que não sabe, já fez até 1, 2 faculdades e não tem nada, não consegue desenvolver a sua vida. Por quê? Porque faltou a identidade. Então, toda criança que ela tem uma família estruturada conforme a palavra de Deus, vai criar identidade, porque ela vai ter segurança para tomar atitude. Por que essas crianças, elas têm medo de errar? Puxa vida, eu vou fazer 5 anos, 6 anos, 4 anos numa faculdade, e depois, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai ter emprego? Será que, eu vou me dar bem? Por que ela pensa assim? Porque ela não tem identidade, ela não sabe para que ela veio para essa terra. Todos nós nascemos com um talento dado por Deus. Se você investir nesse talento, você vai crescer e você vai se dar muito bem no seu talento. Crianças que foram abandonadas, rejeitadas, elas vão ser inseguras e vão ter baixa estima. É a pessoa que foi abandonada. Não, mas eu crio meu filho. Não, você pode criar o seu filho, você dá a ração todo dia para eles. Você dá a ração. Você só dá comida, irmãos. Mas você não dá identidade para ele. A identidade, às vezes, que você passa para os seus filhos é uma identidade fora do padrão palavra. Eu estou falando com gente que fala que é de Deus, tá bom? Eu não estou falando com o pessoal do mundo. O pessoal do mundo não sabe o que nós estamos falando aqui hoje. Mas quem estiver me assistindo e for do mundo e ainda não aceitou a Jesus, saiba que o problema na sua casa, na sua família, é por causa disso que eu estou pregando hoje. Preste muita atenção. Então, a criança, a pessoa ela acha que ela não vai conseguir nada, ela acha que ela vai ser rejeitada por tudo, ela nunca vai alcançar. Para que eu vou fazer? Sempre buscando o mais fácil, sempre buscando aquilo que ela acha, entre aspas, que pode dominar. E por quê? Por causa da rejeição, irmãos. Os pais hoje, mesmo sendo pai dentro de casa, mãe dentro de casa, muitos têm rejeitado seus filhos. Os seus filhos, a prova disso, é o que eu falo sempre aqui na igreja, espere teus filhos chegarem na adolescência. Aí você vai saber se você foi um bom pai ou um mau pai, ou bom mãe, ou bom... A adolescência você vai ver. Eles começam a despertar para o mundo, eles começam a querer buscar o mundo. Por quê? Porque vocês fracassaram como pai, como mãe. Não adianta trazer a igreja. Não adianta você levar na igreja. Desde criança dentro da igreja, 13 anos, 14 anos, eles querem ir para o mundo. Eles não querem mais as coisas de Deus. Por quê? Porque não foi formada uma identidade dele com Deus. E quem são os responsáveis pelos filhos? A Bíblia diz, na minha Bíblia está escrito, não sei, que são os pais. Ensine os teus filhos no caminho que ele deve andar. O caminho é Jesus. Depois ora. Para que ficar orando se eles estão com a identidade já destruída, irmãos? Eles não conseguem mais se identificar. Eles estão tentando se identificar no mundo. Eles estão tentando buscar prazer naquilo que vocês não deram. Eles estão tentando buscar amor, paciência em pessoas que estão no mundo. É por isso que eles vão para o mundo, mesmo dentro da igreja. Pode ir lá na cadeia hoje, pode entrar na internet.
60% dos presidiários são filhos de crente. São filhos de crente, conhece a Bíblia. Josué, Neemias, tem Davi, tem de Jesus, lá tem um monte. Só não tem Jesus, mas no nome já tem. Então, irmãos, isso é o fracasso da igreja. Esse é o fracasso da igreja na sociedade. A igreja tinha que ser diferente. A igreja tinha que... Lá não era para ter nenhum bandido crente. Lá não era para ter nenhum filho de crente, irmãos. Nós somos o sal da terra. O que é o sal da terra? É o que faz a diferença, não é verdade? Por exemplo, faça uma comida sem sal. Pode ser o tempero que você colocar. Mas você não coloca o sal, o que vai acontecer? A comida não vai ficar boa, irmãos. Porque o que dá o tchan é o sal. Agora, se eu sou o sal da terra, eu tenho que ser a diferença. Eu não posso viver como o mundo. E quem é Jesus? Jesus é a comida. Eu tenho que ser o sal de Jesus aqui na terra. Jesus falou, você é o sal aí na terra. Você que tem que ser a diferença. A tua família tem que ser a diferença. O teu casamento tem que ser diferente. Os teus filhos têm que ser diferente. Diferente do mundo, mas igual àquele que Deus instituiu na palavra. Vocês são o sal, eu sou Jesus, eu sou a comida. Aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E hoje muitos estão fazendo isso. Voltando, outra coisa que os pais nos dão, herança. É onde nós vamos bater firme agora, herança e um pouquinho de personalidade lá na frente. Herança física, você parece um pouco com o teu pai, com a tua mãe. Espiritual, moral, algumas coisas a gente herda, boas e ruins, né? É a lei da herança, é a mais importante. A lei da herança é a lei mais importante que existe. Não adianta você achar que existe uma herança hoje financeira, né? Que você recebe quando os pais morrem, mas a herança maior que nós deixamos para os nossos filhos é o nosso caráter, a nossa personalidade e o nosso temor a Deus. Essa é a mais importante herança. Com essas três, eles serão pessoas bem-sucedidas. Olha só, Deus é Deus de gerações. Ele sempre falou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele quer? Ele quer que a herança ela melhore. A pessoa que é abençoada, até a sua 100ª geração será abençoada. Então Deus, Ele cuida de heranças, Ele cuida de gerações. Nosso Deus é um Deus de gerações, é um Deus geracional. E Ele quer que a próxima herança, os próximos descendentes sejam melhores. E o que está acontecendo hoje? A palavra de Deus nos mostra, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão o quê? Se esfriando. A iniquidade está acabando, irmãos, com as pessoas. E nós temos visto cada vez mais a descendência de hoje pior. Cada geração que vem é uma geração pior, até mesmo dentro da igreja. Por que a igreja está piorando? Olha o resultado, irmãos. O mal está crescendo em tudo quanto é lugar. E a Bíblia diz que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja, diz o Senhor. Mas o inferno já entrou dentro da igreja. As pessoas estão fazendo coisas que não deveriam fazer. As pessoas estão tomando, até os pregadores, que são os mais responsáveis. Ele é o pastor é o pai, como que fosse um pai. As ovelhas têm que chegar e seguir. Vocês podem ver que muitos por aí, se for seguir o pastor, vai virar um rolo. E muitos seguem. Se o meu pastor faz, eu vou fazer também. Olha isso aqui. A lei da herança nos ensina que não herdamos a culpa, mas sim a consequência dos pecados não redimidos ou não confessados. A culpa do pecado é pessoal. Presta atenção, irmãos. Essa lei da herança, a iniquidade, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, quer dizer, o pecado dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração. Nós não recebemos a culpa do pecado. Quem pecou foi o pai, o avô, o tataravô, problema deles. Nós não recebemos a culpa, nós recebemos a herança, a consequência do pecado. Nós não levamos o pecado, nós não somos culpados do pecado de Adão. É ensinado errado. Nós recebemos a culpa, não, nós recebemos as consequências. Romanos 5, versículo 17. Presta atenção, irmãos. Ninguém pode pecar por você. Como quem peca é o culpado. Quem pecou foi Adão, eles foram culpados. Nós recebemos a consequência desse pecado. Então, nós não somos culpados pelo pecado dos nossos pais. Nós apenas recebemos a consequência dele. Eu não posso pecar pela minha filha, pela minha esposa. Elas pecam por si mesmas. Deu para entender? Então, a iniquidade não é o pecado que está em você porque você praticou. Não, você recebeu a consequência do pecado dos outros. Olha o que diz aqui. Se pela transgressão de um só, que foi Adão, a morte reinou por meio dele, a morte entrou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Reinarão em vida por meio. Pega uma outra tradução, faz por favor. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, então o que nós herdamos, irmãos, de Adão? O que nós herdamos de Adão? A morte. Não o pecado dele. Nós morremos, espiritualmente falando. Aí veio Jesus para trazer o quê? Vida. Vida ao nosso espírito de novo. O nosso espírito ficou adormecido durante todos esses anos até nós aceitarmos a Jesus. Por isso que Jesus falou, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Se o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, nos tornaremos um só. Nós pregamos muito já essas mensagens aqui na igreja. Então, nós recebemos a herança de Adão, não o pecado de Adão. O pecado, agora, só que o pecado, irmãos, que nós cometemos, sempre vai atingir outras pessoas. Sempre. Todo o seu pecado vai atingir outras pessoas. Você pensa que é só você? Não. As pessoas que estão ao seu redor, lembra o pecado de Acã? Quantos sofreram? O pecado de Adão, quantos estão sofrendo até hoje por causa do pecado de Adão e da Eva? Então, o teu pecado, saiba que vai prejudicar outras pessoas. Não é só você. É o pecado, eu pequei, é problema meu. Não, o teu pecado vai atingir várias pessoas ao seu redor. E principalmente a sua descendência. O pecado de Adão até hoje está surtindo efeito no nosso mundo aí, né? E aí as pessoas acham que está pecando, está tudo certo. Você vai prejudicar muita gente vai ser prejudicada. O pecado atinge outras pessoas, fragilizando-as. Exemplo, uma mãe que tem HIV, pegou HIV. Aí ela gera uma criança. Essa criança, ela também foi gerada e ela tem o quê? HIV. Ela pecou, irmãos? Foi ela, a criança que pecou? A criança tem culpa? Não. Ela recebeu a consequência do pecado da sua mãe. Isso tem que ficar muito nítido para a gente entender Jefté. Isso que eu estou falando agora é para que a gente possa entrar em Jefté e entender o trauma, o que acontece na vida de uma pessoa quando ela tem traumas. Então, a criança que nasceu com esse vírus, né, ela não fez nada, irmãos. Uma criança ingênua, mas a criança nasceu toda deformada, ela nasceu com síndrome de Down, ela nasceu com uma doença incurável, mas por causa do quê? Alguém pecou para que isso acontecesse na vida dessa criança. Vamos dar mais uns exemplos aqui. Lei da herança. Não é pelo merecimento, é pela filiação. Então, toda pessoa que é herdeira, não é porque ela merece.
Aquela criança que tem HIV, ela não merece aquilo, mas é porque ela é filha. A lei da herança, ela funciona porque nós somos filhos. Não é porque eu mereço ou não. Não é uma questão, eu não merecia. Uma criança, um recém-nascido, não merece, irmãos. Não merece ter nenhum tipo de doença. Não merece nascer num lar disfuncional. Não merece ter um pai omisso, um pai alcoólatra, um pai drogado, um pai ladrão, um pai que faz... Ela não merece uma mãe adúltera, um pai adúltero, ela não merece, mas é herança. Nasceu naquela família, vai ter que viver. É herança, é a lei da herança. Assim como quando um pai e a mãe morre, deixa herança para os filhos. Não tem como evitar isso, não é por merecimento. Você vai ter a consequência. Mas eu não pedi para nascer, né? Tem uns jovens que chegam a esse absurdo. Mas existe alguém chamado Jesus Cristo que vai te dar aquilo que você nunca teve dos teus pais. Somente Ele pode restaurar a sua vida, a sua identidade, a sua personalidade e principalmente a sua herança espiritual. Só Ele pode arrancar essa iniquidade da sua vida. Voltando à palavra do Senhor. Muitas perseguições espirituais que as pessoas sofrem, não é porque merecem, é porque herdaram, irmãos. Tem muita gente sofrendo, não é porque elas pecaram, é porque elas herdaram. Mas o meu filho faz isso, minha filha faz isso. Elas herdaram. E quem que passa? Os pais. Até eles decidirem o que é certo e errado, a gente fala até os 12 anos, né? Que é a idade da razão, até ali os pais estão passando toda a herança para eles. E aqueles que não têm pai? E aqueles que não têm mãe? O grande problema hoje que nós encontramos é com filhos adotivos, irmãos. Imagine quem adota uma criança. Tudo bem, quem quiser adotar, amém. Mas ele está adotando uma criança que tem heranças de um pai e de uma mãe desconhecidos. Por isso que muitos que adotam falam, não sei, nós tratamos bem, nós damos os melhores colégios, mas é revoltado, vai para as drogas, mas você vai ver, não é porque ele é adotivo. Ele é assim revoltado porque ele é adotivo. Não, porque ele tem herança. Ele recebeu herança. A primeira herança que ele recebeu, a rejeição dos pais. Os pais os rejeitaram e entregaram para outras pessoas. Mas ele não sabia, era um feto, era um recém-nascido. Irmãos, a criança sente tudo que os pais fazem. Até aquela famosa pergunta, olha, eu estou grávida, é meu? A criança sentiu o que a mãe sentiu naquele momento. Eles nasceram com herança. E fora a iniquidade que o pai tinha. Para um pai, para uma mãe, doar uma criança, é porque tem muitos problemas também. Eu não estou aqui culpando. É que eles também têm problemas de identidade. Para que eles possam fazer isso. Eles acharam que eles não iam conseguir. Né? Tem problema de relacionamento. Eles não conseguem se relacionar com criança. Tem pai que não consegue se relacionar com filho. O pai só banca, mas vê se abraça, vê se beija, vê se fala, eu te amo. Tem marido que casa com a esposa, não dá um beijo. Só na hora do rola e rola. Fora isso, não tem beijo, não tem carinho, não tem eu te amo. Tem dificuldade, irmãos. Isso é uma herança maligna que está na sua vida. Porque o casamento não é para ser desse jeito. Porque você foi criado de forma errada. Existe o amor, para viver, não é só para fazer certas coisas, né? Então, veja, tem um problema de relacionamento. E esse problema que o marido tem com a esposa de relacionamento vai repercutir aonde? Nos filhos. Se ele não consegue ter um relacionamento com a esposa, imagine aquele casamento que o pai e a mãe já estão dormindo em cama separada. Não adianta esconder, os filhos recebem a herança. Voltando.
Então, muitas perseguições, muitos problemas, muitas dificuldades que nós encontramos, até mesmo doenças que nós encontramos na nossa vida, doenças incuráveis. As pessoas vão procurar no médico. Por exemplo, no meu caso, eu descobri, não faz muito tempo, né, aqui na igreja mesmo, minha mãe contou, ela confessou para mim que ela tentou me abortar, tomou as coisas lá e não conseguiu. E eu passei 23 anos dentro do hospital, ela confessou o pecado. Eu herdei uma doença que não tinha cura aos olhos dos médicos, só quando eu aceitei Jesus. Por que tanto sofrimento? Por que uma criança sofre? Por que um jovem sofre? Por que os jovens estão fazendo coisa errada? Por que, irmão? Receber essa herança dos pais, ou até mesmo dos avós, está vindo de geração em geração, e se não confessar, não vai ser anulada. E eu vou dizer a vocês, cada geração está piorando, se você não cancelar. A próxima geração, os netos vão vir tudo pior que o mundo, por isso que o mundo está desse jeito. Vocês vão entender daqui a pouco. Agora, como destruir isso? Agora cheguei. Como destruir essa herança? Eu quero saber. Tem como? Só através da intercessão. Sem intercessão, não há cancelamento de quebra de iniquidade dessa herança. Temos que interceder. De que maneira? Vamos entender? Neemias 9. A intercessão é fundamental, é a solução para destruir essas iniquidades. Só através da intercessão. E o que é essa intercessão? De que maneira? Irmãos, existe uma diferença muito grande do espiritismo para aquilo que eu estou falando. O que é espiritismo? É você invocar espíritos. E às vezes as pessoas invocam o espírito dos antepassados, né? Na verdade, não são as pessoas. Ah, eu falei com a minha avó. Ah, eu falei com o meu filho que morreu. Não, tudo mentira. É demônios que vêm vestidos. Então, o espiritismo, você recebe, você faz... Tem gente que faz viagem, né, ao passado, faz... Como que chama mesmo a pessoa? Regressão. Faz regressão. Não estou falando disso. Não estou falando de espiritismo, não estou falando de regressão. Eu estou falando de confissão de pecado dos antepassados. Olha o que diz aqui, Neemias 9, 1, 2. Eu não falei para vocês? Neemias 9, 1, 2. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade ou a iniquidade dos seus antepassados. Amém? Aí muitos podem falar, mas Jesus veio e quebrou a maldição. Se ele quebrou a maldição, então por que você ainda está com problema? Eu aceitei Jesus, eis que tudo se fez novo, realmente, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem muita gente ainda andando com a carne. Olha que eu não cheguei no Jefté ainda, hein, irmãos? Vocês precisam entender isso para que a gente possa entender Jefté. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 3 a 6. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Eu estou falando de uma forma bem assim, supérflua, superficial. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Veja, Deus tem uma aliança com aquele que ama, que obedece os mandamentos. Nós temos cometido pecado. E somos o quê? O culpado. Quem comete pecado é culpado. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Quem está fazendo isso, irmão, é Daniel. Daniel não está desse jeito, mas ele está confessando o pecado do seu povo e ele se coloca como o pecador. Por quê?
Porque o pecado do meu irmão, o pecado dos meus pais, eu recebi o quê? A herança. Eu sofro por causa do pecado deles. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, não demos ouvido à palavra, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Então, Daniel, você vai encontrar vários, Neemias, Daniel, vários, Josué, Moisés, pedindo perdão pelo pecado dos seus antepassados. Eu não estou fazendo regressão, irmãos, espiritual, onde a pessoa regressa, eu fui um príncipe, eu fui Napoleão Bonaparte, tem uns doidos que falam isso, né? Não, não é regressão, não é nada disso, é confissão de pecados, porque se eu estou pecando e não consigo parar, é porque tem uma legalidade, essa legalidade é chamada iniquidade. A iniquidade é algo que você vive com o pecado e não acha que aquilo é pecado, já acostumou. Você faz a coisa errada e está dando tudo certo. Preste atenção que nós vamos entrar no Jefté aqui, vocês vão entender. Essas pessoas que falam, está vendo, eu estou no erro e está dando tudo certo. Preste atenção daqui a pouco. Juízes capítulo 11, versículo 30. Então, assim nós não estamos lidando com a culpa, e sim com as consequências do pecado. Amém? Então, nós não somos culpados. Agora, se eu peco, o que eu faço? Eu vou lá, me arrependo, e é cancelado. Tem Jesus, o sangue de Jesus. Mas eu confesso o pecado, faço jejum, faço tudo, mas não muda a minha vida. A coisa continua a mesma coisa, mas eu continuo sofrendo os mesmos problemas. Agora eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas o problema nunca sai da minha vida. Já expulsei o demônio vai sair. Ele tem legalidade, irmãos. O demônio está lá por causa de heranças, já lá no passado. Por isso que nós temos que mapear a nossa vida, mapear o nosso passado e pedir perdão, jejuar, se consagrar para quê? Para que o Espírito Santo te revele as coisas erradas. Vamos lá. O grande drama dessa família. Voto de Jefté. Juízes 11, versículo 30 a 32. Diz assim: E Jefté fez este voto ao Senhor. Olha o louco que ele fez. Aí nós vamos entender porque Jefté fez. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, sobre os amonitas será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Holocausto é queimar mesmo. E quem sai? A própria filha dele, a única filha que ele tinha. E ele cumpriu a promessa, sacrificou a sua própria filha por causa desses votos, né? E a gente vai entender tudo isso. Tem muitos pastores que pregam sobre isso, mas não tem muito entendimento. Por quê? Porque não conhece a parte de traumas, não conhece a iniquidade. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas, curou, libertou, mas o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. Hoje não estão mais olhando para isso. Vamos lá. Qualquer que sair da minha casa, presta atenção, vamos analisar a cabeça do Jefté. Ele estava falando o quê? Casa é o quê? A família dele. Será que ele não pensou que correria o risco da filha dele sair? Sim ou não? Sim, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa. Ele sabia que a filha dele, a esposa. Agora, talvez ele falou, será que a minha sogra vai sair? Estou feito. Mas não foi a sogra. Ele correu um risco muito grande, né, para se livrar da sogra dele. Mas veja a mente dele, irmãos. Como que uma pessoa vai ter uma mente dessa, colocando em risco até mesmo a sua única filha? Ele sabia que corria o risco, porque o voto dizia isso. Ele colocou em risco a família.
Uma pessoa que entende o que é maldição hereditária, né? É a consequência do pecado, né? Ele tem que entender uma coisa: eu estou colocando em risco a minha família. Quando eu peco, eu estou colocando em risco os meus filhos. Eu estou colocando em risco meus netos, os meus bisnetos, a geração que vier. Tudo que eu fizer de errado, eles vão pagar. Alguém vai pagar a conta, irmãos. Pode ser com a própria vida, como essa menina. Eu quase morri, irmãos. Quase morri por causa da rejeição. Vivi 23 anos dentro do hospital, sou prova disso. Quantas vezes os médicos diziam, ó, dessa noite ele não passa. Eu vi o pessoal, família, vinha lá no vidro da UTI fazendo tchau, né? Tchau, tchau. A última vez que eu vejo ele, fui lá me despedir dele. Mas diz que vaso ruim não morre, né? Deus tinha um propósito, né, na nossa vida. E Deus deu tempo de eu conhecer Jesus, irmãos. Jesus me libertou dentro do hospital, quando eu tomei a decisão de confiar em Isaías 53, 4, 5. Aí Jesus começou a fazer uma obra, mas eu vim aprender sobre isso há muito tempo. Eu cria, mas eu não conhecia. E aí, quando realmente conheci, quebrei toda a legalidade. Para quê? Para que minha filha, meus netos não recebam essa consequência. Não pode haver essa consequência. Nós vamos entender daqui a pouco mais isso. Então, esse voto foi doido, né? Holocausto é queimado mesmo. Qualquer que sair da minha casa, ele era o pai expondo. Alguém da sua família, irmãos. O cara era consciente, ele sabia que alguém da família dele ia morrer. Vocês entenderam isso? Uma pessoa que faz uma promessa dessa, sabe que o filho, alguém da família vai morrer. Ele sabia disso. Porque falou, aquele que sair da minha casa. Uma pessoa que peca sabe que alguém da família dele vai morrer. Alguém vai morrer. A descendência dele, alguém vai ser destruído. Porque o que você planta, alguém tem que colher, irmãos. É herança. É herança. Mas podemos nos arrepender. Voltando. Mas por que ele fez esse voto, então? O grande drama dessa família. A personalidade descompensada. Tem dois princípios. Princípio da retaliação e de discernimento da batalha. Irmãos, a pessoa que tem rejeição, a pessoa que não tem identidade e rejeição, ele não tem discernimento de muitas coisas. A pessoa que tem esse trauma na alma, ele não passa a valorizar coisas que deveriam. Por que um pai larga a família, irmãos? Os filhos pequenos, vai morar com outra mulher. Pode ver, esse cara foi rejeitado, tem trauma. Por que uma pessoa casa e depois divorcia, deixando família, sabendo? Por que o pai continua pecando, sabendo? Por que o pai é ladrão? Por que o pai mata? Por que vende droga? Por que, sabendo que um dia a polícia pode chegar lá, levar? Ele está preocupado com a família? Não. Ele não consegue ter essa identidade familiar, porque ele foi o quê, irmãos? Rejeitado. Ele perdeu a sua identidade. Ele não consegue ter esse carinho, ele não consegue ver a dimensão do erro que ele está praticando. Ele não consegue entender isso. A iniquidade cega a pessoa e faz com que ela veja só aquilo que vai te trazer de benefício. Nós vamos encontrar que Jefté tinha um benefício. Ele se lembra, nós lemos aqui, vocês me deixam ser líder de vocês? Uma pessoa que é desprezada, ela quer ser cabeça, ela quer ser adorada, ela quer ser reconhecida, ela quer patamar, não importa o que ela vai fazer. A pessoa rejeitada, que não tem identidade, ela mata, mas ela quer que todo mundo veja onde ela está. Ela rouba, né? Ela faz as coisas erradas. Para quê? Porque ela quer carinho, ela quer que as pessoas olhem para ela, quer ver, ela quer que as pessoas olhem para o carrão dela, quer que elas olhem para a casa que ela tem, né? Isso o que é? Sintomas de rejeitado. Ela quer estar, mas qual que é o preço? Matar a minha família, acabar com o meu casamento.
Esse é o preço. É destruir gerações que vão vir consequente à minha. Não importa. O importante é que eu seja líder. Ele queria ser líder dos gibeonitas. E ele fez um voto como esse. E sabendo que corria o risco de um da sua família ser destruído. A pessoa que peca consciente, ela está assumindo o risco de perder alguém da sua família. De uma hora para outra. E aí depois não vai reclamar e culpar a culpa, colocar a culpa em quem? Em Deus. O salário do pecado é o que, irmãos? Juízes capítulo 11, versículo 1. Vamos entender agora o Jefité, por que ele era doido desse jeito. Vamos ler? Jefité, gileadita, nasceu em Gileade, era um guerreiro valente, ele era guerreiro. Sua mãe era o que, irmãos? Uma prostituta. E seu pai chamava-se Gileade. Pronto, primeira coisa. Filho de uma prostituta. Coisa boa, coisa ruim? Imagine o que causou neste homem. Imagine naquela época. Naquela época. Vamos lá. O Gileade, vamos falar das coisas boas agora, para depois só falar de coisa ruim dele. O Gileade, se você ler esse capítulo inteiro, 11, 12, você vai encontrar que ele era um gileadita, né? Ele morou lá, gileadita, ou seja, Gileade é um lugar de bênção. Ele tinha uma nacionalidade de um lugar bom, nasceu num lugar próspero, era um lugar que tinha recursos para doentes, era um lugar bem próximo. Amém, coisa boa. Ele também era corajoso, porque ele era um guerreiro, olha lá, guerreiro valente. Que mais? Superava seus medos, porque se ele é um guerreiro, ele tem que enfrentar os seus inimigos. Era um líder nato, tanto é que foram atrás dele para liderar a guerra. Ele era um líder. Homem de Deus, porque falava com Deus e temia a Deus. Mas não importa as qualidades que você tem, irmãos, mas aquilo que está em você, a sua herança maligna, vai te destruir. Você pode ter vitórias em certas áreas da sua vida. Você pode ser um grande empresário, mas a iniquidade vai matar a sua família. Mas você nunca vai ser feliz no amor. A pessoa que tem legalidade, amém? A pessoa, ela pode ser um grande líder, pode ser um grande empresário, pode ser um grande pastor. Quantos pastores são grandes líderes, né? Eu estava até ouvindo um testemunho de um pastor contando o testemunho de um outro pastor, que um pastor, ele cresceu muito, era um homem de Deus, um homem de oração, tal, mas, infelizmente, no meio do caminho, ele caiu em adultério. Ele ia pregar o evangelho. Quando ele subia no púlpito, ele chorava, porque ele lembrava do pecado. E a igreja, né? Aí ele chorava, o povo falava, olha como que ele é espiritual. Olha como que o homem é de Deus. Olha, quando ele ora, curava, irmãos. Os paralíticos andavam, cegos enxergavam, né? Tinha que enxergar. O homem fazia sinais e maravilhas, mas quando ele ia subir no altar, ele orava. Deus usava ele, era um homem de Deus, era um homem de oração, era um homem de jejum. Mas a iniquidade que tinha nele fazia com que ele o quê? Adulterasse. Os adúlteros herdarão o reino de Deus? Pior que aonde ele colocou a mão, muitos da igreja dele começou a se divorciar e se separar por causa da iniquidade dele. O adultério começou a fazer parte da vida daquela igreja. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Cuidado com o pastor que você se submete. Conheça a vida dele. Conheça a família dele. Porque o que ele tem, ele passa. Boas e também ruins. Imagine o pastor que não quebrou as iniquidades. Filho de peixe, você está sujeito àquela autoridade. É por isso que muita gente não entende certas coisas que eu fiz no meu passado.
Quem está aqui vai entender, não estou aqui para denunciar. Amém? Muitos vão entender agora porque eu tomei certa atitude de coisas que aconteciam no meu passado. Eu falei, eu tenho que sair debaixo disso, porque isso já está me prejudicando. Estava mesmo. Meu casamento estava indo por água abaixo. Quem tem ouvido, ouça. Quem me conhece sabe. Vamos lá. Ele era um homem com todas essas qualidades, porém, filho de uma prostituta. Filhos de uma prostituta. Ela sai com vários homens. Tem muitos casamentos hoje, irmão, o filho é de um pai, o outro filho é de outro pai. Essa mulher, ela carrega um monte de iniquidade. A família que Deus criou, a família uniciar o homem com a sua, deixará o homem pai e mãe, uniciar com a sua mulher, se tornarão um só, até que a morte vos separe. Não tem outro casamento, não tem divórcio. O filho é de um pai, o filho é de outro pai. Mãe, essa mãe transferiu um monte, esse pai transferiu um monte de iniquidade. Pode ver os filhos como que vão ser. Vão ter problemas, irmão, tem iniquidade, vai ter droga, vai ter divórcio, vai ter problemas financeiros. Nós vamos entender o bastardo daqui a pouco. Bastardo é a coisa mais horrível que existe, e nós vivemos uma geração de bastardos. Ele era bastardo, todo bastardo é aquele que é gerado fora do casamento. O filho tem que ser gerado dentro do casamento. O marido é o primeiro, irmãos, a esposa é a primeira. Há muitos casos hoje que a mulher, ela separa, o marido separa, depois separa de novo e volta para o primeiro casamento. Primeiro, quer casar com o primeiro namorado, o primeiro que teve transa sexual. Aí volta, procura, achei, vou voltar. Porque ali tem uma aliança de sangue, nós vamos falar daqui a pouco disso. Então, ele era filho de uma prostituta. Isso passa a ser um referencial perante a família e a sociedade. Jefté estava sob um legado de rejeição e imoralidade sexual. Ele era discriminado totalmente, resultado da vida pregressa do pai. Por que ele nasceu? Porque o pai adulterou com a prostituta. Ele tinha uma outra família e tinha outros filhos. Versículo lá, Juízes 11, 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, está vendo? Ele tinha uma esposa. Ele tinha filhos, que quando já estavam grandes, só que esses filhos o quê? Expulsaram Jefté. Quem que expulsou, irmãos? Os irmãos dele. Imagina a cabeça desse rapaz. Expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança, dinheiro, de nossa família, pois é filho de outra mulher. Imagina uma criança que... Hoje eu conheço muitos casos assim, irmãos, que filhos de pais diferentes vão ter problema de se relacionar. Vai ter problema, causa problema. Ele era rejeitado pela sociedade, porque ele era filho de uma prostituta. Deus deixou bem claro isso, Deus deixou registrado, olha, esse homem era filho de uma prostituta. Por que Deus deixou isso registrado? Para que a gente preste atenção. Preste atenção, esse homem era filho de uma prostituta, uma mulher que sai com todos os homens. Imagina esse rapaz, quantas vezes ele viu a mãe dele sair com outro homem por causa do dinheiro. Lá vai minha mãe se prostituir, já vai minha mãe sair com macho. Mulher separa e depois fica saindo com os machos. Mano, você separou, acabou, não casa mais, não tem mais namoro. Quem mandou separar? Que Deus uniu o homem, não? É até que a morte vos... Não, começa a procurar macho. Começa, eu tenho que viver a minha vida. A tua vida é a vida. Mas lute. E a nossa guerra é espiritual. Sexta-feira nós fizemos um trabalho aqui de libertação muito forte para essa guerra aí. E como que nós devemos vencer. Então, as pessoas, irmãos, elas não querem lutar. Elas querem viver conforme o mundo. Mas por quê? Porque também tem legalidade. Por que não tem força? Por que não abre? Por que não olha para a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz? Então, eu vou lutar por aquilo que a palavra de Deus diz. O diabo fica falando com aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus.
Eu estou falando para aqueles que já aceitaram Jesus. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, a Bíblia diz que Deus não considera o pecado da ignorância. Mas depois que você aceitou Jesus, você não pode dizer que você não conhece a Bíblia, porque a Bíblia está na tua mão, está no teu celular, você pode ler a qualquer momento. Então, vamos lá. Jefté estava sob um legado de rejeição e imoralidade sexual da mãe. Imagine a fama dele. Ah lá, o filho da prostituta. Resultado da vida preguiça do pai. Agora, presta atenção, irmãos. Quem foi que rejeitou ele? Quem foi que expulsou ele? Os irmãos. Cadê o pai? Pai omisso. Ele é irmão igual. Não, ficou quietinho. O pai de Jefté era um omisso. Ele também concordava. Quem mandava na casa? Quem que mandava na casa? Os filhos. A mãe dos filhos. A mãe criou. Imagina esse Jefté morando na casa do pai com os irmãos. A mãe deu mais atenção para quem? Para os filhos dela. Deu a comida, o bife melhor para quem? Para os filhos dela. E para o outro? Aquele é filho da prostituta, viu? Aquele é filho da prostituta, aquele é filho da prostituta. Foi criando os outros filhos falando isso. O menino Jefté foi crescendo com a rejeição dele e também da sociedade. Nós vamos ver que o sacerdote expulsou eles também, ele daquele lugar. Qual que é o propósito de Satanás, irmãos? Sempre, presta atenção, o propósito de Satanás é separar a família. Como que ele separa a família? Divorciando. Mas que mais? O pai não cumprindo o seu papel de pai, a mãe não cumprindo o papel de mãe, o marido não cumprindo o papel de esposo, e a esposa não cumprindo o papel de esposa, e os filhos não cumprindo o papel de filho. Essa família já está destruída. O diabo não precisa separar, divorciar, para separar a família. O Senhor demarcou na palavra dele. O pai é o cabeça, a mulher se submete ao marido, e os filhos têm que honrar pai e mãe. E os pais educar os seus filhos no caminho que devem andar, pois até a velhice, essa é a obrigação. Saiu fora desse padrão, acabou, família destruída. O diabo, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir família, irmãos. Foi o que ele fez lá no Éden. Adão e Eva, numa boa, daqui a pouco destruiu o primeiro casamento. A mulher que o Senhor me deu, diz Adão. Culpou Deus por ter dado aquela praga da mulher. Mas ele estava com ela. Mas tanto é que ele pecou com ela. Ele gostava tanto dela que pecou. Mas depois culpou quem? A primeira coisa, culpada é a mulher. Viu? O culpado é você. Não, o culpado é você, Tonho. Que você não assume a tua posição de sacerdote na tua casa. O homem é o sacerdote. Agora, o Acabe acaba com e a mulher quer mandar, a mulher quer decidir, a mulher quer fazer as coisas, irmãos. Não é o marido que faz. Ela tem que submeter. Sai desse padrão, o diabo vai entrar na tua família. A iniquidade já entrou. A rejeição, vai ver o que vai acontecer com teus filhos, vão sair, vão arrumar casamento ruim, vai ter pessoas ruins, irmãos. Não vão ser felizes profissionalmente, não vão conseguir. E pode vir isso até a terceira e quarta geração, vão ter problemas, irmãos. Vou correr aqui um pouquinho, essa mensagem ela é comprida, mas estou terminando pela metade. Vamos lá. Propósito e objetivo de Satanás, separar a família. Ele destrói relacionamentos dentro de casa. O pai não liga para o filho, pergunta para a tua mãe. Pai, pergunta para a tua mãe. Ô Tonho, você é pai, você é o sacerdote. Você que tem que decidir. Sexta-feira, minha esposa veio falar um negócio, decidi, acabou. Minha filha queria pedir, não veio pedir diretamente, foi pela minha esposa, né? Fez um caminho, também não ia deixar de ir de todo jeito. Quem manda sou eu que decido. Não é minha esposa. Primeiro sou eu. Se eu tiver em concordância, mas ela pode argumentar, mas tem isso. Tá bom, se me convencer, amém. Agora, se não me convencer, é o que eu falei, acabou. Eu sou autoridade dentro da minha casa, ou não? Na minha casa tem que ter o autoritário, não autoritário, a autoridade. Eu não estou negando, eu só estou analisando os fatos e estou analisando que aquilo não era uma boa.
Eu analisei por quê? Por causa de motivo X, Y, e N, O e P. Ajuntei tudo, me deu a entender o quê? Pela palavra, que não deveria deixar ela fazer aquilo, e ir em tal lugar. E acabou, encerrou. Minha esposa questionou? Não, porque eu não volto atrás nas minhas decisões. A palavra do crente é assim, sim? Não. A não ser que se eu decida algo fora da palavra de Deus, eu tenho que me arrepender e voltar atrás. Mas se eu decidir dentro da palavra de Deus, na minha autoridade, não tem motivo para voltar atrás. E Deus vai me honrar. Agora, o que acontece com os tonhos, os pamonha, dos pais hoje? Deixa na mão da mulher. Deixa na mão dos filhos. Eu vou lá. Fazer o quê? Não me obedece? A iniquidade entrou, filho. Você destruiu a sua família. Porque a primeira coisa que Satanás faz é destruir a família. Mas eu não estou me dando bem com meu marido e com a minha esposa. O marido e a esposa não estão bem no casamento. Tem marido e esposa que não tem nem relação sexual. O demônio já entrou na tua família, gente. Porque na minha Bíblia está escrito que a mulher não pode se negar ao marido e o marido não pode se negar à sua esposa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. A mulher está negando, o demônio já entrou. A não ser que seja por o jejum e assim por diante. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Lê a Bíblia, irmãos. Saiu do padrão palavra de Deus, Deus não tem mais compromisso com você. Aí quem entra é o demônio. E isso vai virar o quê? Uma herança. O salário do pecado é o quê? Lembre-se, o teu pecado vai atingir outras pessoas ao seu redor. Na Bíblia diz, por causa do pecado de um só, se rouba todos os bens. Vou correr agora. A identidade de Jefté, filho da prostituta. O pai e mãe deram essa identidade para ele. Quem que deu a identidade? Filho da prostituta. Por causa do pecado do pai e a mãe sendo prostituta e o pai sendo um adúltero. Gerou o quê? Um bastardo fora do casamento e com todos esses traumas que nós vamos ver agora. Relacionamento de Jefté. Até os anciões expulsaram, Juízes 11:7. Eu não sei se aquela tradução vai falar. Disse-lhe Jefté, você não me odiava e não me expulsaram da casa do meu pai? Ele está falando aqui com os sacerdotes daquela época. Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Então Jefté falou, vocês me expulsaram. Irmão, até os anciões da cidade, até aqueles que diziam ser de Deus, discriminaram e mandou ele embora da cidade. Os irmãos mandaram, o pai ficou omisso, o pai não falou nada, não defendeu seu filho, né? O pai não quis saber, deixou os irmãos, foi embora, veio os anciões também, por quê? Porque talvez o orgulho, né? Mas lembre-se, o orgulho precede, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? Irmãos, filho é filho. Jesus deu a vida por nós. E aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pior do que aquele que está matando, roubando, destruindo lá fora. Você é pior do que aqueles pecadores, porque você não está cuidando da tua família. E o propósito de Satanás é destruir a sua família. Voltando. Relacionamento de Jefté. Até os anciões expulsaram da sua casa. Desertado, não podia ter mais herança. Você não vai receber a herança financeira. Olha o cara, humilhado, deserdado. Todo mundo contra ele. Filho da prostituta. Olha lá, filho da prostituta. Apelido, filho da prostituta. Imagina a cabeça desse rapaz. Como era. Deserdado, expulso de casa e da cidade, rejeitado pelos irmãos. E o pai não fez nada para protegê-lo. Os irmãos tinham mais moral que o pai. O que mais pesou para Jefté foi o abandono total do pai para com ele. O que mais pesou para ele, falou, puxa vida, meu pai me abandonou. Todo mundo pode falar mal de mim, mas o meu pai, eu gostaria que ele estivesse comigo. O pai é muito importante numa família, irmãos.
Vocês não sabem o que representa um pai dentro de uma família. A mãe é muito importante também, mas a figura do pai é proteção. A figura do pai é autoridade. A figura do pai é o provedor. Como é que você tem se relacionado com teus filhos? Eu preguei quarta-feira aqui uma mensagem muito boa de pais e filhos. O que está acontecendo hoje? Muitos não vêm de semana, irmãos. Eu não vou gravar. Quem tem interesse tem que vir buscar. Aquele que busca, encontra. Mas se você não está vindo, é porque você não quer ter. Claro, cada um tem os seus motivos, né? Tem gente que trabalha, tem outros compromissos. Mas aqueles que vão ficar em casa, vem para a igreja. É um dos pensamentos do demônio. Não vai na igreja, não. Vou lá. Espiritualmente falando, temos no mundo, no Brasil, presta atenção nisso. Nós temos no mundo hoje, figura do pai. Vocês podem ver que espiritualmente, como que Satanás trabalha para isso? Tirar a figura do pai. Quem é a padroeira do Brasil? Nós respeitamos a Maria. Eu amo Maria. Ela gerou o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ela não morreu como outro, como Pedro, como João. Eu amo Maria, mas eu não posso levar ela no patamar de mãe de Deus. Mãe do Criador do céu. Ela é mãe de Deus. Para quê, irmão? Tirar o quê? A paternidade. Todas essas santas mães virgens aí, já é uma obra satânica para tirar a figura do pai e para que ela seja mais importante. Para alguns aí, você pode falar mal de Jesus, você pode falar mal de Deus, mas não fala mal de Maria, não. Tanto é que semana passada, aqui em outubro, nós estamos, fizeram aí o quê? Fogos? Não, nós não adoramos, não, fazemos festa e é feriado no Brasil por causa que ela é a tal da padroeira. O Satanás sempre vai lutar para tirar a figura do pai. A figura do pai estraga os planos dele, porque é o pai que criou todas as coisas. Nós não temos a mãe, nós temos o pai. Jesus veio fazer a vontade do pai. Isso, espiritualmente, é levado em consideração. Por isso que na família, a primeira que o Satanás quer destruir, que é a figura do pai. Fazer com que o pai não tenha moral, fazer com que o pai não tenha interesse, fazer com que o pai seja só um provedor de ração e de coisas. Você é banco, tem pais que é banco. Só serve para dar, não tem moral nenhuma. Quando fala uma coisa, não obedece, não tem autoridade. Satanás quer isso. Por quê? Essa iniquidade vai passar, só que a geração que vem vai ser pior do que essa. Mais um pouquinho aqui. Espiritualmente, irmãos, hoje nós temos em torno de 8 milhões de crianças abandonadas no Brasil, que estão ou em orfanatos ou nas ruas. Abandonadas, 8 milhões. 8 milhões, muito mais do que morreram de coronavírus. Foram só 660. Foram, né? Não era para ter tido isso, mas 8 milhões, e ninguém está preocupado com isso. Crianças que não têm pai, imagina o que eles vão fazer. Os futuros bandidos, traficantes, né? Estão aí em creches, tem muita gente em creche, e fora aqueles que estão abandonados dentro de casa, que não tem pai, não tem mãe dentro de casa. Quem cuida é o avô, é a avó. Porque os pais têm que trabalhar, Marido, você tem que prover a sua casa, tua esposa tem que cuidar dos teus filhos. Você não é macho, não? Ah, mas cadê o Deus que você diz que serve? Por que a tua vida financeira não cresce? Qual é a legalidade que vem da sua família? Qual é a iniquidade que não deixa você crescer? Qual é o talento que Deus te deu que você não está colocando em prática? Será que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Ou você está acomodado, achando que a vida é desse jeito? Não, a vida não é assim. Quem é o provedor da família é o pai, não é a mãe. A mulher pode ajudar? Pode ajudar. Mas sabe, mulher, se você cair nessa, você tem sua casa também para ajudar. A casa é obrigação dela. E não vem colocar a culpa. Ah, eu pago empregada. Está difícil de achar, viu, irmão? E pode oferecer grana alta que não vai. Está difícil de achar. Boas, né? Está difícil. E você vai colocar qualquer um na sua casa? Quantas empregadas estão abusando de crianças dentro de casa? Pequenos e assim por diante. Não é? O dinheiro não resolve tudo, não, irmãos. O dinheiro compra coisa, mas o que você está comprando?
Coca-Cola causa câncer. Refrigerante causa câncer. E a gente compra com o quê? Com dinheiro. Nem tudo que o dinheiro compra, paga, faz bem para a gente. Presta atenção nisso. Voltando. Vergonha da mãe. Quantas vezes Jefté viu sua mãe se prostituindo com outros homens? Fugiu de casa. Juízes 11:3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Tobi representa o mundo. Ali um bando de quê, irmãos? De vadios uniu-se a ele e o seguia. Irmão, todo aquele que tem um espírito rejeitado, que não tem identidade, vai se unir com aquele rejeitado que não tem identidade. Os amigos dos teus filhos, as amigas das tuas filhas serão pessoas iguais a elas. E são todas as pessoas, por isso que surge a droga, vão prazer, vão procurar alegria, e um incentiva o outro. E pior que vai namorar, e vai engravidar, ou vai casar com esse tipo de pessoa. Como que vai viver rejeitado com rejeitado, falta de identidade com falta de identidade? Como que esse casamento vai ser? Vocês entenderam o que está acontecendo, irmãos? A união hoje é assim, rejeitado com rejeitado, pode ver. Nós estamos cuidando de um casal mais ou menos desse jeito, aqui na igreja. Aí vai ver a situação, irmãos. Aí vão culpar dele ser desse jeito? Não, vamos procurar o problema. Tem problema, vamos ajudar, já deu uma melhorada boa. Está aqui. Ali, um bando de vadio. Espiritualmente, temos um mundo, tal, já falei. Vergonha da mãe, a opressão fez ele fugir. Apesar dele sair da situação, presta atenção, irmãos. Apesar dele sair daquela situação, mas a situação ruim nunca saiu de dentro dele. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de casamento, você pode mudar de pessoas, você pode mudar de ambiente, mas sabe, a iniquidade nunca vai sair de dentro de você. Aonde você for, esses demônios vão atrás de você. Pode ir para o Japão, eu vou para outro lugar porque eu vou vencer em outro lugar. Não, aonde você for, essa maldição vai com você. Porque está dentro de você. Tanto é que quando ele chegou lá em Tobi, ele encontrou o quê? Pessoa igual, ele se juntou com quem? Com pessoa problemática igual a ele. Igual a ele. Vai se unir com pessoa bandida, ladrão, sem vergonha, traficante, mulher que não presta, vai ter filho com mulher, vai viver em coisas erradas e vai tentar viver feliz e nunca vai ser feliz. Porque um dos problemas você nunca vai encontrar Deus, essas pessoas. Tem dificuldade. Jefté levou todos os seus traumas para o resto da sua vida. Maldição do filho bastardo. Ele habitou em Tobi. Bastardo, o que é o bastardo? Não consegue se sentir parte de alguém e família. Deuteronômio 23:2. Lugar de Jefté, busca pessoas marginalizadas, como eu já disse. O que é um bastardo? Todos gerados fora de um casamento. Existe uma força nessas pessoas de caráter espiritual que irá impedir que o bastardo se encaixe na família ou até mesmo na igreja. Olha lá. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Há uma dificuldade dessa pessoa se encaixar na família, ter uma família, criar uma família, construir uma família decente. Há uma dificuldade dessa pessoa se encaixar na igreja. Ela não consegue se encaixar. Existem os demônios, irmãos, a iniquidade, que faz com que ela, não faz isso não. Não é bem assim, não aceita, olha para a sua vida, olha como que está. Então a iniquidade causa, eles não conseguem se encaixar numa igreja, está sempre pulando de galho em galho. E os filhos também não conseguem ter uma família como deveria, ser feliz. Família é para ser feliz. Pessoas que têm Deus, a família é feliz. Problema todo mundo tem, mas a família é feliz. Quando você vai para casa, você não vê a hora de chegar em casa. Tem marido que não vê a hora de chegar no boteco para poder chegar em casa. Porque vai encontrar uma família completamente ruim, uma esposa e assim por diante. Hebreus 11:16. Deus é um Deus de alianças. Mais 10 minutinhos eu termino, irmãos, em nome de Jesus. Hebreus 11:16. Presta atenção nisso.
Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Foi isso que eu falei, né? Hebreus 11:16. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Então, Deus sempre trabalhou com heranças, com alianças, né? E Jesus veio trazer uma nova aliança através do sangue dele. E como é essa aliança, né? Essa aliança que nós temos, a aliança sempre será através do sangue. Se a gente pegar lá o Velho Testamento, né, eles faziam sacrifício de animais e o sangue, a Bíblia diz, não há aliança sem derramamento de sangue, diz a Bíblia. Amém? O que é o sangue? Existe só 2 tipos de aliança no mundo, irmãos. Primeira aliança, com Deus, e é através de sangue de Jesus hoje. Segunda aliança, casamento. E todas elas têm derramamento de sangue. Toda relação sexual tem derramamento de sangue. Por que Deus deixa o ímen na mulher? Para que haja derramamento de sangue e aquele casal realmente seja unido. E hoje não está acontecendo mais isso. Por que eu estou falando disso? Porque o bastardo foi gerado com uma aliança de sangue fora do casamento. Há uma maldição, por isso que ali é um pacto de sangue. Toda relação sexual tem um derramamento de sangue. Todas as vezes, nem que for pouquinho, mas tem. Por isso que o sexo, aquele que se une com uma prostituta se torna uma carne só com ela, diz a palavra do Senhor. Então, uma criança só pode ser gerada através de um pacto de sangue, irmãos. Toda criança é gerada através de um pacto de sangue, sexo. Tem que ter o pai, tem que ter a mãe. O sangue branco do pai, que é sangue branco, né? Todo mundo entende. E o óvulo da mulher também, que vem do sangue da mulher. Toda criança é gerada com um pacto de sangue. Agora, quando essa criança é gerada fora do casamento, causa o que? A bastardia. E a bastardia nós vimos, ela não consegue se encaixar na sociedade, na família, e principalmente ter um relacionamento com Deus. Jefité foi gerado fora do casamento. Crianças geradas fora do casamento, presta atenção nisso. A maioria recebem molestações sexuais na infância. 99% vão ter molestação sexual na sua infância. 70% das mulheres, elas já foram molestadas na infância. E homens também. Terão a vida sexual precoce, vão começar cedo. Tem um testemunho de um pastor que ele fala que a mãe leva a criança de 3 anos, irmãos, 3 anos de idade para ele, que aos 3 anos a criança já se masturba, a menina. Como que uma criança de 3 anos sabe o que é isso? E ela até, a hora que ela está se masturbando, ela até sua de tanto prazer que ela está sentindo, tanto esforço que ela está fazendo. Aí, mas você vai ver, e ela? A filha fora do casamento, bastardo. Todo bastardo vai ter problema sexualmente, vai ter problema com... Depois que casa, o demônio coloca, né, a Geisa, a rainha dos céus, coloca um cinto de castidade na mulher, a mulher não quer mais, às vezes, ter relação com o marido, mas quer ter relação fora do casamento, ou esfria de vez. A mulher vai ter muitos homens e assim por diante. Homossexualismo, pode ver, irmãos. A maioria dos... Quem assistiu o vídeo que eu coloquei no nosso canal, do testemunho daquele pastor que era um ex-travesti, foi abusado com 3 anos. Ninguém nasce homossexual, ninguém nasce. Deus não criou essa categoria, irmãos. Mas a criança já nasce com trejeito, já nasce com aquela vontade. Tanto é que ela acha que ela nasceu. Não, é iniquidade. É iniquidade que vem de geração em geração.
Jefté foi levantado como líder. Juízes 11, 9 e 10. Rapidamente, agora estou terminando. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Veja que Jefté queria ser chefe, queria ter pose, porque ele sempre foi o que, irmãos? Humilhado. Toda pessoa que foi gerada, bastarda, ela quer ser líder. E o que ela faz para ser líder, para ser adorado? Ela faz qualquer coisa, até mata a criança, até mata os seus próprios filhos. Foi levantado como líder, com todas as suas legalidades. Versículo 10. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Pronto, é o que ele queria. Agora eu vou lutar. Fez aquele voto para receber e ganhou a guerra. Presta atenção agora para eu terminar em nome de Jesus. Era a oportunidade para se vingar do seu passado. Irmãos, toda a pessoa que não tem identidade, é bastardo, é rejeitado, ele tem um espírito de vingança, ele quer mostrar para as pessoas, quer mostrar para todos do passado, até mesmo para a família que desprezou ele, que ele é bom. Olha como eu cresci, está aqui o meu carro, está aqui minha casa, está aqui. É a pessoa mais infeliz, mas quer mostrar para as outras pessoas. Ele tem instinto de vingança. Quer mostrar para as pessoas que estou bem. Está bem nada, irmãos. Você está se vingando, você quer mostrar uma coisa que você até está com o carro, está com a casa, está com isso aqui lá, mas dentro de você está destruído. Porque dentro de você tem uma iniquidade, tem uma maldição, e que se você não quebrar, vai passar de geração. E fica isso dentro de família. Dentro de família tem um monte disso, irmãos. Nós temos que mostrar para Deus como que nós estamos, não para as pessoas. Eu não estou preocupado com aquela que as pessoas vão falar de mim, vão me julgar. Se eu tenho, vão julgar. Se eu não tenho, vão julgar. E, irmão, vai cada um procurar a sua vida e deixa a minha vida. Ninguém paga minhas contas. Era oportunidade para se vingar do seu passado e fez um negócio louco com Deus. Um voto absurdo, expondo a sua família. E Deus deu a vitória. A Bíblia diz que Deus deu a vitória. E aí? Que Deus louco também é esse que dá a vitória para uma pessoa que tem iniquidade, que está expondo tudo isso? Vou mostrar para vocês por que essas coisas acontecem. Porém, a desgraça também veio. Irmãos, naquela área que Deus te deu um talento, Ele sempre vai te abençoar. Mas naquela área que você tem legalidade, ela sempre vai te destruir. Você dá um tiro no inimigo, o inimigo também te dá um tiro. Você vence financeiramente, mas ele te joga uma doença. Você vence ele, mas ele joga um problema na tua família, nos teus filhos. Você pensa que você está vencendo uma área, Deus te deu, lá não tem legalidade do inimigo, não tem iniquidade naquela área. Ele era o quê? Valente, ele era um líder. Nessa área, Deus sempre vai dar vitória para ele. Porque já está decretada a vitória para uma pessoa que tem, só que vai ter área que ele nunca vai conseguir a sua vitória. Às vezes é o contrário, em cada área, a iniquidade vai trazer desgraça na vida das pessoas. A legalidade sempre irá manifestar, mesmo dando vitórias, também pelos seus talentos. Às vezes acertamos o inimigo, como eu disse, mas ele também nos atinge. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês entenderem. Juízes 11, 34, 35. E terminamos. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Pô, mano, que tristeza, né? E ela era filha única, e ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: minha filha! Estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. E ele entregou a sua filha em holocausto. Ele destruiu a família dele. Em troca de quê? De reconhecimento. Por quê? Porque ele era um bastardo. Ele era um rejeitado. Ele não tinha identidade. Mas para isso era muito mais importante
era muito mais gratificante do que a sua própria família. Satanás te dá permite você ter muita coisa, mas em troca ele quer a sua família. E ele vai destruir a sua família se você não quebrar essas legalidades. Ele ganhou a guerra, mas perdeu a sua filha e destruiu a sua família. Perdeu a filha, ele teve que matar a própria filha. Mas Deus aceitou, irmãos, ele fez um voto. Para eles aquilo era sagrado. E ele cria que a vitória veio, que eles entendiam que Deus, não existia o diabo, só existia Deus. Deus fazia o bem, Deus fazia o próprio Jó falou isso. Eles entendiam que não existia o diabo. Jesus veio trazer, se ele soubesse que o diabo existia, ele jamais faria um voto desse. Agora, presta atenção. Filho bastardo, ele era bastardo, sim ou não? Ele é filho de um relacionamento do pai fora do casamento, amém? Um adúltero gerou um bastardo, amém? Mas ele lutou contra quem? Os amonitas. Quem eram os amonitas? Filhos de Ló. Como que nasceu esse povo? Relação sexual do pai com a filha. Ele teve relação com a filha e nasceu os amonitas. Foi uma guerra entre um bastardo contra aqueles que nasceram, um que nasceu da prostituição, bastardo, e um que nasceu do incesto. Vocês entenderam por que eles lutaram? Não tinha nenhuma legalidade, né, nisso daí. O bastardo lutando com aquele que era incesto. Filho de incesto contra os bastardos. Essa é a guerra. Agora, quando a luz luta contra as trevas sempre vai ser destruída. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Essas palmas foi muito triste. O final foi triste, né? Filme triste. Tinha uma música assim. Filme triste. No tempo da minha mãe, hein? Velha guarda, não, jovem guarda, agora é velha para nós, né? O filme foi triste, e o filme vai ser triste na vida de muitas pessoas e de crente, irmãos. De crente porque não olham para a palavra de Deus. Esse é o maior exemplo de que eu posso mostrar para vocês da igreja o que é uma pessoa que foi rejeitada, falta de identidade e com dificuldade de relacionamento. Tudo isso por causa da prostituição, omissão do sacerdote. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Tua palavra. Agradecemos pelo que o Senhor nos fez e nos deu nesta manhã. Pai, é muito triste ver muitos sendo destruídos por falta do conhecimento. Assim diz a Tua palavra. O meu povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento da verdade. Está escrito, como Jesus disse. Quando o diabo veio tentar tocar nele, ele disse, está escrito, você não pode me tocar porque está escrito. E nós, às vezes, vemos o inimigo tocar, fazendo coisas erradas, e nós não declaramos a nossa fé. O justo vive pela fé, e a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Senhor, nos perdoe mais uma vez. Depois que nós conhecemos essa verdade, nós temos que rever os conceitos de família. Nós temos que rever o conceito do pai, da mãe, dos filhos, da esposa e do marido dentro da nossa casa. Olhe para você. Eu não estou aqui para julgá-los, eu não estou aqui para condená-los. Eu estou aqui para alertá-los. Assim como esta palavra veio para mim, vem para vocês também. E nós precisamos nos consertar. Nós precisamos pedir perdão pelos pecados dos nossos pais, pelo divórcio deles, pelos vícios deles, pelos roubos deles, pelas injustiças deles, pelos adultérios deles, para que os nossos filhos não venham sofrer. Pois eu, Senhor, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eles receberão a consequência, não a culpa do pecado. O pecado, quem pecou será culpado. Mas esse pecado irá gerar uma herança maligna para todas as suas descendências. Pai, que nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. E quem crê, diga amém.